Se você em 2016, você andou de mão dadas com Cristo, né? A luta não foi fácil para você. Imagina quem andou afastado de Cristo em 2016, não é verdade? Então, a palavra do Senhor, né, que nós falamos, Deus nos oferece assim um garimpo tão grande, através da palavra, é um garimpo, né? A Bíblia nos dá tudo aquilo que nós precisamos, e através do estudo da palavra, através de buscar na palavra a revelação de Deus, nós estamos assim, garimpando, né, num terreno rico, pepitas de ouro, revelações de Deus para a nossa vida, para outras vidas, né, tem sido trazido aqui nesse púlpito. Então, quanto mais você se esforça, mais você recolhe. O garimpo é assim. Não é você ficar lá sentado lá em casa que uma pepita vai lá te encontrar lá numa situação confortável. Os garimpeiros sobem montanhas, descem rios, mergulham, cavucam, fazem, né, esforço e tem a recompensa. Então a palavra do Senhor também, nós precisamos nos esforçar, nós temos que buscar. E hoje Deus está falando para nós, o tema de hoje é caminhando no poder de Deus. Deus quer nos encher do poder dele, né? Então, fique atentos à palavra do Senhor, que você com certeza vai encontrar pepitas de ouro. Fecha seus olhos. Pai, é em nome de Jesus que nós oramos agradecido pela nossa igreja, Pai. Tão humilde, tão singela, mas de pessoas separadas pelo Senhor, chamadas aqui para cada um na sua função, na sua missão, e cumprindo, Senhor Deus, aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós sabemos que nós temos avançado pouco, mas, Senhor Deus, aquilo que nós temos avançado, Senhor Deus, nós queremos ver os frutos que fazemos com amor, Pai querido, e nós abrimos o nosso coração, permitimos que o Senhor are a nossa terra para que a semente seja aquela semente genuína que vem do teu maná, Senhor Deus, venha brotar nos nossos corações, gerar, Senhor Deus, uma colheita maravilhosa, Pai, que é a expansão do reino de Deus. Fala conosco através da palavra que nós vamos ler agora, que está em Eclesiastes 10, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Veja então o que diz a palavra do Senhor, Eclesiastes 10:10. Eclesiastes é um livro da sabedoria, um livro escrito por Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, que foi tido assim como o rei sábio, né? Tem muitas histórias de Salomão, mas a sabedoria é uma qualidade ímpar. A palavra do Senhor diz lá, no verso 10, Eclesiastes 10:10. Eclesiastes vem depois de Provérbios, antes de Cantares. Eclesiastes 10:10. Se o machado perder o corte e não for afiado, é preciso muita força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Em outras versões, você vai ler aí: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Amém? Irmãos, quando Salomão escreveu esse versículo, ele deixou dois princípios. Primeiro, um princípio de vida muito rico, muito importante, mas também um princípio espiritual para nossas vidas espiritual. Então, a palavra que diz aqui, nessa tradução, ali está: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Na nossa Bíblia, que a maioria usa, está escrito aqui: se o machado perder o corte e não for afiado. Então, o ferro embotado, a Salomão está se referindo aqui, na maioria das versões aí, ao machado, ao corte do machado. Então, como eu disse, nós estamos falando aqui de estarmos afiados. Quanto mais afiado estiver o corte do machado, menos força o lenhador precisa fazer.
E a mulher, a dona de casa, sabe isso também. Por exemplo, nenhuma mulher gosta de uma faca cega, né? Não é verdade? Vocês vejam como o açougueiro tem uma habilidade para cortar a carne, né? A faca dele é impecável. Minha esposa está até fazendo um curso para aprender a afiar a faca. Brincadeira. Ela está pegando, vendo assim com o açougueiro, como é que faz. Já descobriu pessoas que têm especialidade em amolar faca, né? Porque ela descobriu antes dessa palavra quanto é bom, que toda mulher já descobriu, né? Ter uma faca que corta, né? Porque quando você vai, eu, por exemplo, eu gosto muito de chupar laranja. E quando a laranja vai ficando, né, você compra na quarta-feira ou no sábado, quando vai chegando no final de semana, ela vai murchando. E quando ela vai murchando, fica mais difícil de cascar. E se a faca estiver cega, então, você rasga a casca dela, né? E é difícil. Irmãos, o que nós estamos falando? Isso aqui se aplica à nossa vida. Esse versículo aqui que nós lemos, se o ferro estiver embotado, você tem que fazer mais força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade, ou seja, usa a cabeça, né? Por que você vai ficar com o ferro embotado? Um machado sem corte. Então nós estamos falando aqui uma lição de vida pessoal, naquilo que você faz, mas também na vida espiritual. Na Europa, é muito comum, lá, por exemplo, porque é um país frio, né? Uma região muito fria. É muito comum lá na Europa ter campeonatos de lenhadores, né? Porque as pessoas têm muitas lareiras, precisa se aquecer. E é comum as pessoas ir buscar lenha, retirar lenha, né? Nas áreas que é permitido extrair lenhas. Então, lá na Europa, tem lá campeonatos de lenhador. Então, tem uma ilustração que eu vi aqui, para nós estudando essa palavra, de um campeonato em que naquela cidade pequena, é lógico, não vamos dizer numa grande São Paulo, que aqui nós só temos, né, ninguém aqui sabe o que é machado nem lenha. Mas você vai para o interior. Eu, por exemplo, até os meus 8 anos de idade, eu tinha que trazer lenha para casa, né? Nós tínhamos sítio, tinha que arrumar lenha, e tinha os arrastadores de lenha, tinha que cortar lenha, para quê? Para fazer a comida, tinha fogão de lenha, forno a lenha, não tinha essa maravilha de hoje que é tudo gás, elétrico, né? Mas vamos voltar para a Europa, vamos lá nesse exemplo. Campeonato de lenhador. Tinha uma pessoa nessa cidadezinha do interior, né, que era um mestre. Ele era campeão já há muitos anos. E ele até fazia assim, treinava discípulos lenhadores. E aí, ele já com seus 70 e poucos anos, ainda era um perfeito campeão. Aí teve um discípulo dele que falou assim: eu vou ganhar esse campeonato esse ano. E se preparou. E o cara lá era forte, né? Falou assim: eu vou aprender, né, o corte da madeira, como é que faz, né? Vou aprender com ele, vou pegar ali, como é que ele corta e tal. E como eu tenho mais força, logo eu vou ser o campeão. E ele se preparou para ser o campeão. E chegou o campeonato do corte de madeira para lenha. E o campeonato consistia em derrubar a árvore que eram permitidas, vamos supor que era eucalipto, né? Que aqui hoje só se pode cortar eucalipto que é preparado para virar lenha, né? E ele tinha que cortar os eucaliptos e não só derrubar a árvore, como também cortar direitinho, e depois vinha o juiz medindo quantos metros cúbicos, né, tinha de madeira colhida. E ali chegou o dia, ele falou assim, preparado, forte, academia, né, e tal, e bom no machado. Ele falou assim: esse campeonato é meu, eu vou desbancar esse campeão aí que já com seus 70 anos.
E aí quando o juiz deu o sinal lá, e ele saiu, né? E corta, né? E ele olhava assim para trás, ele via lá o seu mestre, né? Lá atrás, parado, às vezes sentado, tomando, né? E ele lá, não parava de bater, e pá. E aí chegou 2 horas de trabalho, o juiz mandou parar, aí foram medir. E ele, ganhei, porque ele olhava para trás assim, ele via muitas vezes o seu mestre sentado assim, né? Falou assim, tá vendo? Velhinho já, né? Já não tem mais o vigor, ainda quer ser campeão. Só que para sua surpresa, na hora de conferir o resultado, o juiz ergueu o braço do campeão, aquele mestre dele. Ele falou, não acredito. Como assim? Eu não parei um segundo, né? E toda hora eu olhava, ele estava lá sentado, né? Aí o mestre falou assim, olha, você que se engana. Enquanto você não parava de bater, eu parava para afiar o meu machado. E com o machado afiado, eu me esforçava muito menos e cortava muito mais. Então, irmãos, essa lição aí para nós. Quantas vezes na nossa vida você está batendo, termina a semana, começa a semana, termina mês, começa mês, está terminando o ano, começando o ano, e você olha para trás, os seus montes não são aqueles montes que você queria ter. Então, o que nós estamos falando? Não é força. Aquele homem falou o seguinte, você precisa fazer uma coisa, afiar o seu machado. Por quê? Quando o ferro fica embotado, você tem que fazer muita força, né? Vocês já perceberam isso? Quando você vai cortar carne com a faca cega, né? Quando você vai cortar alguma coisa com a faca cega, que força que você tem que fazer. Mas quando ela está afiada, né? É tão fácil, né? As coisas rendem. Então, isto para nós é uma lição, né? Que muitas vezes, será que você não está batendo, mas você não está parando para afiar o seu machado? Será que o bater não é trabalhar muito que vai fazer a pessoa ser próspera? Não é verdade? Nós já vimos que Deus, Ele abençoa até enquanto dormimos, né? Não é pelo muito bater. E quantas vezes eu vejo pessoas batendo, não tem tempo às vezes nem de vir à igreja, nem de vir a um culto, então Deus nos deu essa palavra nessa noite, para a gente refletir. Um ano está terminando, e eu convidei você parar, é época da gente parar, olhar para trás, né? E o ano, o que nós cortamos esse ano? O que nós, o resultado da nossa vida, seja ela, não estou falando só de finanças não, né? Também a finança, mas assim, a sua vida pessoal, né? A sua vida espiritual, às vezes lá no seu emprego mesmo, você tem batido, mas não tem saído do lugar, né? Será que nós estamos certos em bater, nem parar? E aquele homem parava, né? Mas assim com sabedoria. Enquanto ele parava, ele afiava o seu machado, e ele estava fazendo muito mais com menos esforço, e as coisas estavam acontecendo. Então, isso aqui, né, é para que a gente pare para pensar. O ano está terminando, 2016. Eu não quero, você aqui é uma coisa para você pensar aqui, mas pensar também essa semana, esse ano, e ver o que é que você trabalhou, que eu sei que você trabalhou. Tem dia que você chegou cansado, desanimado, esmorecido, e não viu o resultado do seu trabalho. Eu sei que muitos aqui, graças a Deus, não faltou o trabalho, outros tiveram que procurar emprego novos, mas assim, não é o muito bater que Deus está dizendo para nós. Nós temos a sabedoria para parar, para ver que a sabedoria também nos dá prosperidade, não é só o esforço, né? Então, nessa palavra de hoje, eu quero que você comece a pensar o seguinte, né? Se o ferro está embotado,
o machado está sem corte, é a hora de usar a sabedoria no lugar da força, não é? Então, Deus nos chama nessa noite para afiar o nosso machado. Então, o tema de nessa noite é caminhando no poder de Deus. Então, para que a gente não fique batendo, e quando você olha, você não vê resultado. O seu relacionamento na família, né? Ou a sua vida pessoal, pessoas desanimadas, às vezes, fala assim, o final do ano está aí, embora está empregado com tudo, com casa, mas fala, eu não tenho vontade no que celebrar esse ano. Então, Deus está chamando a igreja para nós pararmos e ver, né? É um tempo da gente parar e pensar que o afiar o machado não é perder tempo, é ganhar tempo, né? É saber usando a sabedoria. Então, essa palavra ela aplica tanto na vida nossa secular como na vida espiritual, e Jesus sabia disso. Marcos 16:15, né? Ele falou assim para os seus discípulos: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Jesus chamou os seus discípulos, Marcos 16:15, falou: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado, né? Aí os discípulos imediatamente pegaram a mala e já estou indo, mestre, né? Ele falou: para, né? Onde você vai? Ué, o senhor acabou de falar para nós, ide a todo mundo. Falou: calma. Ninguém sai de Jerusalém enquanto eu não enviar, enquanto eu não for, que virá o Espírito Santo. Amém? O dia de Pentecostes. Espera aí, porque sozinho nós não vamos conseguir nada. Mas Jesus falou o seguinte: virá o Consolador, virá aquele que vai revestir a nós de poder. Opa, estou começando a entender o que significa o afiar o machado. Os discípulos já estavam pegando a estrada. Jesus falou assim: calma, não é para sair por aí, né? Não é para sair por aí afora achando que vou sozinho, vou com a cara e a coragem. Não. Jesus falou o seguinte: vai, espera vir o Espírito Santo. Então vocês serão revestidos de poder. Todos os discípulos de Jesus, né, a partir de Pentecoste, criaram uma ousadia tão grande. Pedro, num dia só, converteu mais de 4.000 pessoas. E eles que não tinham pescadores, não tinham condição nenhuma para falar do Evangelho. Mas Deus é tremendo, né? Deus não nos deixa sozinhos. Deus tem um plano e Ele conta com a igreja. Ele conta com cada um de nós, né? Então, Lucas 24:49 diz: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Então, irmãos, o que nós estamos falando? No livro de Isaías, a palavra do Senhor diz lá que os jovens correrão e não se cansarão, subirão com asas como asas de águia. Então, aquele que busca no Senhor, aquele que mergulha na palavra, aquele que acredita no poder de Deus, ele está afiando o seu machado, porque ele está buscando do alto o poder. Irmãos, eu acho incrível, né, sermos crentes, usarmos o nome de crente, aquele que crê e não crê. Como assim, pastor? Na hora, a palavra fica lá na gaveta, né? Aquilo que a gente prega aqui, pouco se pratica, não se crê. Mas aquele que crê, ele correrão e não se cansarão, subirão como em asas de águias. Isso aí, irmãos, é aquilo que Deus está chamando a gente para viver no sobrenatural dele. Acreditar que Deus é conosco,
que Deus nos separou para um grupo especial, aqueles que vão ser sal da terra e luz do mundo, aquele que vai chegar lá fora e falar assim: olha, anime-se. Os políticos estão todos sendo presos, mas vai sobrar alguém aí. Quando o profeta Elias achou que estava fugindo, né, que acabou tudo, só sobrou ele, falou: não, tem mais de 3.000 aí ainda aí, ó. Calma, né? Deus está no controle. Nada acontece sem que Deus não permitisse, tá bem? Ontem eu estava conversando num grupinho e estava falando, né? O que nós estamos vivendo é um momento ímpar. Mas eu vejo tremendamente a mão de Deus tirando esses corruptos da frente, né? Colocando eles nos seus devidos lugares. Se Deus quiser, não, a justiça de Deus se cumprirá. E aí, a semana passada eu estava em Brasília, um taxista perguntou assim, né? Eu falei assim: não vai sobrar gente para governar esse país, né? Desse jeito está indo. Aí ele falou assim: olha, mas então, porque pediram até o impeachment do Temer, ele falou assim: quem é que o senhor acha, o motorista perguntou, quem que o senhor acha que está preparado para governar esse país? Eu falei assim: ninguém está preparado. Nenhuma das pessoas a gente vê. Mas, irmãos, quando você olha para o país que nós vivemos, a gente tem que acreditar numa coisa: nós temos empresários muito cabeças, empresários assim, empreendedores, capazes, mas só que eles não se misturam, porque essa situação da política tão contaminada. Mas com esse limpa que está sendo feito, né, vai animar a gente boa, né, a entrar, acontecer. Quem sabe em São Paulo não seja um exemplo com um empresário que ele nunca foi político. Aí, ó, sem querer, eu falei uma frase que sábia, né? Assim, eu falei o seguinte: olha, o político não sabe ser empresário. Mas o empresário que nunca foi político, ele com pouca coisa ele acaba sendo político, né? Porque fazer política é fácil. Você fazer política quando você tem boa índole, tem boa cabeça, é relacionamento, é entendimento. Mas aquele que é político não sabe ser empresário, mas o empresário acaba sendo político. Então nós temos esperança de dias melhores, né? E aquilo que está acontecendo no país, né? Situações difíceis, tudo bem, mas a mão de Deus está aí. Então nós temos que ter bom ânimo e nos preparar, porque a nossa igreja vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença, né? Enquanto pessoas às vezes que falam-se crente e não estão honrando, nós temos que, eu quero que cada um de vocês, a partir de mim, da minha família, que cada um de nós sejamos testemunha que a nossa vida seja a pregação do evangelho. Não é de palavra, de discurso, não é falar coisas bonitas aqui na frente, é viver o que se fala, amém? Então, isso é uma meta que nós temos que ter. Mas então, o que nós estávamos falando? O processo de afiar o machado, que é a palavra de hoje, né? É estar em plena comunhão com o Espírito Santo. Tá bem? Irmãos, a palavra do Senhor diz assim, ó: convém que eu vá para que Ele venha. E quando Jesus subiu, né, o Espírito Santo veio habitar em nós. Se nós temos somos templo do Espírito Santo, se nós temos o Espírito Santo, que é Deus, que habita em nós, que nos dá a direção, agora cabe a nós entendermos isso e viver em comunhão com Ele. Quando você convida Jesus para morar na sua casa, né? Então pensa você recebendo uma visita, uma pessoa ilustre na sua casa. Você chama ele para vir na sua casa, aí aquela pessoa ilustre chega na sua casa e você fala assim: olha, dá licença que eu tenho uns negócios para fazer lá na rua, né? Daqui a pouquinho eu estou aqui. E passa meia hora, uma hora, você passa o dia inteiro e a sua visita lá em casa sozinha. Não é estranho? Se nós convidamos Cristo
para viver em nós. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos que ter comunhão com Ele, temos que estar junto com Ele, temos que aproveitar, conversar, entender que Ele nos guie, nos dirija, e a nossa vida começa a ter outro sentido. Mas se você fala o seguinte: olha, o Espírito Santo é legal, lá na igreja fala dele, a palavra, a gente louva o Senhor, e hoje nós cantamos aqui: descerá sobre mim o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Mas chega na hora amanhã, cadê? Você deixou o Espírito Santo em casa e foi trabalhar, você largou ele, você não quer saber. Então, irmãos, afiar o machado é estar em plena comunhão com o Espírito Santo e acreditar. Se você não crê, eu não sei que crente você é, porque a palavra crente é aquele que crê, não é verdade? Então, de uma vez por todas, não é aceitável que tenha alguém que não tenha esse entendimento do Espírito Santo habitando em nós, que é Deus em nós. Aquele que vai dar a direção para a nossa vida, para nossas palavras, para cada coisa que você vai fazer, e que Ele vai fazer o impossível acontecer. Deixa o outro que não tem fé quebrar a cara, mas você tem o Espírito Santo para dirigir a sua vida, e creia. Então, Zacarias 4:6, a palavra diz assim: não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu quero saber o seguinte: quantas vezes você lembrou desse versículo na sua vida? Ou na hora que a coisa apertou, você se desesperou, e eu tenho que ir, eu tenho que correr, se eu não trabalhar, nada acontece, porque... E Deus, é o Deus da provisão, Deus que provê, o povo inteiro estava lá no deserto, e Deus não deixou faltar um dia o maná suficiente para o seu povo. Eu fico vendo, às vezes, eu fico olhando uma pessoa que quer cultivar uma planta, aquela dificuldade para fazer aquela planta ficar bonita, E Deus tão facilmente Ele cuida de florestas, de muitas e muitas e muitas plantas com a maior naturalidade. E será que não cuidaria da gente, que nós somos a criatura, que Deus amou de tal forma que deu seu Filho por nós? Então, Zacarias 4:6, não por força e não por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quantas vezes você chegou numa situação em que falou: não, se eu não meter o braço, não fizer, não vai acontecer? Quantas vezes? Fala a verdade. Quantas vezes nós falamos: se não for eu, nada vai acontecer. E Deus falou assim: muito bom, então vai, Se você acha que eu não presto, não sirvo, não funciono, não aconteço, mas aquele que crê, correrão e não se cansarão, amém? Aquele que crê, correrão e não se cansarão, então subirão como em asas de águia. Então diz o Senhor dos Exércitos. Então nós estamos aqui, irmãos, para trazer para vocês que Deus está falando para nós, o afiar o machado, essa comunhão que nós precisamos ter com o Senhor, essa fé, acreditar, não é acreditar e ficar parado, mas acreditar e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, Mateus 6:33 diz assim, primeiro, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas as coisas que você acha que é importante vai ter, mas eu quero que você entenda que Deus falou o seguinte: olha, coloca primeiro Deus na sua vida, para você ver como é que vai mudar as coisas vão mudar na sua vida. Essa comunhão com o Espírito Santo é tão maravilhosa, que eu quero que vocês, à medida que, assim como a Ana testemunhou hoje aqui, que vocês testemunhem menos as pequenas coisas que você vê que é sobrenatural de Deus, para que as pessoas comecem a perceber quanto Deus tem atuado no nosso meio. A minha esposa deu um testemunho que eu lembro aqui dela lá em casa, quantas de vocês não tiveram situação, na hora você tem uma tarefa, por mais doméstica que seja, mas aquela coisa tem que acontecer, E ela estava lá, segundo ela, com a máquina cheia de roupa, ela precisava lavar aquelas roupas e tal, e tudo lá para lá,
apertou o botão lá e a máquina, nada. Falou, pronto, né? Tirar toda essa água, essa roupa da máquina, né? É um trabalho. Ela tinha outras coisas para fazer e nada, a máquina nada, e nada. E ela ali, aí ela se lembrou, falou, peraí, né? Espírito Santo, e aí? Conserta a máquina para mim, né? E aí, segundo ela, orou, simples assim, comprou assim, me ajuda aí. Foi lá, pum, a máquina funcionou. Irmãos, eu já testemunhei aqui, mas muitas pessoas aqui não estavam aqui. Quando a minha renovação da minha carteira de motorista, eu contei aqui, né? O pessoal vão se lembrar que como eu tinha a carteira D, na hora de renovar a carteira, que eu tive que tirar outra carteira, o que aconteceu? O despachante falou assim, olha, como a sua carteira é profissional, o senhor vai ter que fazer exame com ônibus, né? Aquelas coisas e tal. Se o senhor quiser, a gente pode rebaixar ela para C, e o senhor faz com o carro, o senhor está acostumado a dirigir e tal, né? Uma boa ideia. Aí depois eu falei assim, peraí, por que eu vou rebaixar aquilo que eu já tenho? Eu falei, não, né? Eu não aceito, né? Pensei comigo, né? Não. O que precisa para renovar essa carteira, tirar uma outra carteira profissional? Aí a pessoa da autoescola falou assim, ó, o senhor vai ter que fazer os exames tais, né, para a carteira profissional, e vai ter o exame prático que vai ser com ônibus. Eu falei, ônibus? Tá bom, né? Aí a parte dos exames psicotécnicos lá, tranquilo, né? Passei em todos. Mas aí falei, agora restou o exame de volante com ônibus. Falei assim, eu nunca dirigi ônibus, né? Mas tudo bem. Tirar a carta com ônibus. Aí a autoescola falou assim, vai lá na autoescola lá, que são poucas autoescolas aqui em Osasco que tem ônibus para poder fazer esse exame. Aí quando ela me mandou numa autoescola, uma escola muito ruim, né? Cheguei lá, a pessoa falou assim, mas o senhor já dirige há tanto tempo, o senhor não vai ter problema, né? Eu falei assim, como assim? Eu tenho que fazer 6 aulas práticas para fazer o exame de volante, fazer baliza com ônibus e tal. Não, vamos dar uma volta, aí você vai passar lá. Aí eu peguei um ônibus velho, que tinha um volante dessa largura. Você ficava assim, né? Para poder fazer a manobra. E com aquela folga que você passava do ponto, ele continuava rodando e a roda não rodava, né? O câmbio você engatava assim e ia lá na frente, né? Foi, meu Deus. Aí o cara, demos uma volta, dirigi lá com medo, né, danado, naquele negócio assim. E o cara falou assim, olha, o exame vai ser semana que vem. Mas faz umas 2 aulas aqui, umas 2 aulas ali, você já resolve, você já vai passar, eu vou te inscrever. Eu falei, calma, mas eu quero ver se eu... Não, você vai se dar bem, e tal. E o cara queria ganhar dinheiro, não queria saber da minha situação. Eu sei que ele me colocou numa fria, e eu prometeu tantas aulas. Depois, no dia de eu fazer a aula, foi 4 ou 5 juntos, não deu para eu fazer, e chegou lá na hora de fazer o exame, no primeiro exame, e eu totalmente perdido, já saí em segundo, o ônibus afogou, aí eu saí sem dar pisca-pisca, eu empurrei a alavanca para dar o sinal, eu achei que tinha ligado, mas era tão velho, não ligou. Moral da história, o cara falou assim, você já terminou? Falei, já, senão o senhor já está reprovado. Errou 3 em seguida. Falei, tá bom, né? Reconheço, eu não estava preparado. A gente não tem que reconhecer quando você não está preparado? Não vou dizer que eu não tive culpa, porque eu não devia ter aceitado fazer o exame. Moral da história, falei assim, agora vamos fazer as coisas certas. A autoescola falou assim para mim, olha, se o senhor quiser, né, um chequinho de tantos reais aqui, a gente resolve tudo, professor, você não precisa nem fazer mais exame. Eu falei assim, o que é isso? Eu vou fazer o exame sim, mas não com vocês aqui. Porque eu achei uma negligência total, um desrespeito total. Falei assim, olha, nunca mais eu entro na sua autoescola, e se eu puder eu recomendo para não entrarem. Aí,
Um sábado eu estava aqui na igreja, ia subindo aqui, eu falei assim, vou arrumar uma autoescola que tem um ônibus mais decente, né? Aí ia subindo aqui na 15 de novembro, um ônibus zerinho, autoescola, que fica aqui nessa rua Internacional, Avenida Internacional. Eu falei, caramba, né? Anotei o telefone, fui lá. Aí, falei assim, eu quero fazer as aulas que eu tenho direito, quero tal. E aí a pessoa falou, não, pois não, você vai pagar as aulas, você vai fazer as aulas, tudo que eu tinha direito. E aí eu fui fazer os exames práticos ali naquele parque que tem ali, como é que chama? Perto pra cima da casa do Romualdo, parque... Chico Mendes. Aí fui lá, fiz exames práticos, o volante desse tamanhozinho, câmbio, né, ajustado, né, tudo coisa decente, carro mais novo, assim, né. Falei, agora sim, né, agora eu sei onde eu estou. A seta funcionava, tudo direitinho, falei, agora é comigo, né. Agora sim, né, não tenho surpresa. E fiz todas as aulas que eu precisava para poder ter domínio. Estava preparado para fazer o exame. Só que eu não sabia que eu fazia as aulas com baliza numa rua reta. Quando eu cheguei lá no local do exame no dia, que eu fui ver, os caras fazendo baliza numa pracinha em curva. Eu falei, o que? Em curva, né? Isso aí eu não aprendi, né? Eu falei, como é que... Aí eu falei, bom, lá no Chico Mendes, era uma avenida larga, não tinha movimento. Na rua, estava carro para lá, carro para cá. Falei, meu Deus, né? Que desafio, né? Aí, para variar ainda, para piorar a situação, chovendo. Tudo para desafiar. Aí eu peguei a ficha que eles me deram e comecei a ler. Se sair sem dar seta, 3 pontos. Se sair com o carro com o freio de mão puxado, 3 pontos. Se fizer isso, 3 pontos. Isso é 3 pontos. E 3 pontos. E com 3 falta, tchau, né? Que eu fiz da primeira vez. Eu fui lendo. Quando eu cheguei lá embaixo, estava escrito assim, ó, aprovado sem falta. Eu falei, Senhor, eu quero essa aqui. Eu falei, eu quero essa aqui. Olha... Eu fui de uma ousadia, né? Mas eu falei, não, Senhor, eu quero essa aqui, aprovado sem falta. Então tinha tudo, eu tinha chance de errar 2 vezes, ou falhar 2 vezes, ainda conseguia. Aí, eu falei assim, eu olhei, a gente tem um louvor que fala assim, não olhe a circunstância, né? Nós cantamos quarta-feira, né? Não olhe a circunstância, mas talvez foi proposital, eu fui lá e vi a circunstância terrível, tudo contra para eu ficar apavorado, né? Aí eu falei, Senhor, o Senhor é o príncipe da paz, o Senhor me dá a paz, o Senhor me dá a sabedoria, então eu quero de melhor, eu quero essa aqui, ó, aprovado sem falta. E então eu não tinha ideia como é que ia fazer o estacionamento, fazer a baliza com ônibus, encaixar num lugar redondo assim, né? Porque eu estava acostumado em linha reta. Eu falei, bom, mas se as pessoas fazem, eu também vou fazer. Não sei como é que funciona. Não tinha noção, porque toda hora carro para lá, carro para cá. Tinha que dar seta, não podia esquecer nada que perdia ponto. Mas quando eu falei assim, eu quero essa aqui, cheguei lá para fazer o exame, chegou a minha vez, fui lá. Peguei o ônibus, saí, tudo conforme manda o figurino, seta para sair, tudo certinho, porque você esquece, né, as coisas básicas. Quando chegou na hora de estacionar, vinha carro de lá, esperei com a maior tranquilidade passar os veículos. Entrei, aí o inspetor falou assim, você tem direito a tantas tentativas, né, e se encostar o pneu na guia, tchau, né. Aí, quando eu fiz que eu orei, falei, Senhor, eu quero essa aqui, e eu me dá a paz que eu preciso, não deu outra. Eu cheguei lá, de primeira, o ônibus encostou, o cara falou, já? Foi já. Ele olhou lá, perfeito, né? Encostou perfeitamente, encostou assim, estacionou perfeitamente com a margem que tinha que dar, naquela chovendo, sem aquela visão que você poderia ter, e na hora de sair, normal sair, chegou na rampa lá, não voltou 1 centímetro,
Na hora de fazer a curva ainda, o inspetor falou assim: cuidado que tem um carro aqui na esquina, né? Você é acostumado a dirigir com carro, uma coisa, com ônibus você tem que dar um espaço maior. Irmãos, eu fui, terminou, encostou, o cara falou: parabéns, aprovado sem falta. Ô, glória, né? Foi o Espírito Santo, obrigado, né? Irmãos, eu estou falando isso, não é para me exaltar, não, é para dizer que Deus, Ele age na nossa vida nas grandes e nas pequenas coisas. Você fala assim: eu vou pedir para o Espírito Santo me ajudar nisto aqui, por que não? Né? Se você vai perder horas e horas depois, por quando você fala: eu vou tentar na força, no braço. Então a comunhão com Deus faz você ser diferente. Agora, quanto disso nós usamos? Então eu vou dependendo de Deus. Deus faz a parte dele e você faz a sua, né? Deus não quer ninguém sentado, deitado lá, deixando de fazer a sua parte, querer que Deus faça. Que nem aquele caso que eu contei na cidadinha do interior. O cara chegou na igrejinha lá do interior e ele falou: tenho tanta fé em Deus. Ele falou para o pastor, né, que eu deixei o cavalo lá na frente da igreja, né, desamarrado. Aí o pastor falou assim: ó, meu filho, você vai amarrar o cavalo lá, que Deus tem mais coisa para fazer, viu? Porque a sua parte é amarrar o cavalo, né? Agora, se há uma coisa impossível que não é com você, Deus faz, mas a sua parte você tem que fazer. Vai lá amarrar o cavalo lá, que Deus tem mais coisa para fazer. A pessoa não consegue? Consegue. Então você vai deixar a sua parte para Deus? Não, mas então, eu estou falando, né, que Deus está nos chamando para andar em comunhão com Ele. Salmo 84:10 fala assim: mais vale um dia na presença do Senhor, né? Mais vale um dia nos teus atos do que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Amém? Ó, mais vale um dia na presença de Deus do que andando por aí 1000 dias, em outras partes 1000 dias. Por que o salmista fala isso? Você sabe por quê que o salmista fala assim, ó, mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias em outras partes? Por quê? Porque quando você se ajoelha para orar, Deus se levanta para te guardar. Amém? Então, quando você está em comunhão com Deus, Deus está contigo. Porque se você fala assim: Senhor, o Senhor está indo para cá e eu vou para cá. Deus fala assim: tá, o que eu posso fazer? Eu te disse que eu estou contigo. Mas se você não quer ir na minha direção, então mais vale um dia na presença do Senhor que em outras partes 1000. Então isso aí é muito importante. Deus, Ele está conosco, Deus quer nos ajudar. Então Deus nos dá a capacidade. Deus tem tantas coisas para nos dar, que a falta de comunhão com Deus, eu diria um exemplo que você vai entender bem fácil. Você ter o Espírito Santo habitando dentro de você é como você comprar o celular, o smartphone, né, da última geração, estrela das estrelas aí que lançou, e você usar ele só para ligar no celular. Você não saber, né, que ele tira foto, que ele filma, que você pode aplicativo do Waze, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer outro. As crianças hoje sabem muito mais usar os celulares, usar o tablet, do que os pais, não é verdade? Por que nós, que temos um Deus tão poderoso do nosso lado, nós usamos assim tão pouco a comunhão com Deus? Por quê? Porque o inimigo das nossas almas não quer que você tenha comunhão com Deus. Ele te afasta de Deus e você cai que nem um patinho. Então, se você não buscar, você não vai ter. Então, nisso aí, nós temos que saber que Deus está conosco. Deus tem coisas grandiosas para nós. Deus dá poder, mas se nós não buscarmos Deus, nós não vamos ter nada. Então, Deus está querendo nos abençoar. Então, a questão toda aqui é nós afiarmos o nosso machado. Se você não afiar o seu machado, que é entrar em comunhão com Deus, não reclama no final do ano se o seu monte ficou pequenininho, né? Se a sua vida não andou,
se você andou de lado, porque Deus, Ele nos coloca, né? Primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, tem gente que fala o seguinte: como? Orando sem cessar, buscando Deus sem cessar. Eu vou fazer aqui uma demonstraçãozinha que o pessoal do curso de casados já conhece, né? Irmãos, aqui é uma pena que a Roberta e o Romualdo não vieram hoje, que a Roberta essa semana ela deu um testemunho tão lindo lá em casa, né? Conversando, que ela falou: pastor Aguiar, lá no curso de casais nós aprendemos que nós temos que orar juntos, mas é difícil a gente praticar o orar juntos. E esses tempos agora, eu comecei com o Rômulo, né? Que ela chama o marido dele, que chama o Romualdo, de Rômulo. Eu comecei com o Rômulo, nós começamos a orar juntos, e as coisas estão funcionando. Irmãos, o que acontece? A pessoa fala que não tem tempo para orar. Por quê? Correria. Eu tenho que sair lá, levar as crianças, eu tenho que fazer isso, correr, deixar a criança na escola, ir lá, comprar isso, fazer aquilo. Então, aí o tempo está passando, né? Você levanta cedo, vai fazer o café, vai fazer isso, né? O tempo está passando, né? E depois chega na hora do almoço, tem que fazer o almoço, depois correr, levar as crianças, ir no médico, né? O dia acabou. Aí, a sua vida, a vida do seu esposo e Deus ficou fora do seu dia. Vocês perceberam que vocês colocaram primeiro a vida um do outro, tudo que tem que fazer, e Deus ficou por último. Deus não deu tempo, porque na hora que Ele falou assim, agora já era a hora de dormir, o sono bateu, dormiu, já é outro dia. Mas quando você lê a palavra lá, Mateus 6,33, que fala assim: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então você vem e coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, tá? Coloca Deus. Aí você vai dar tempo de fazer as coisas que você tem que fazer, o café, né? A sua vida está acontecendo, né? A vida do seu marido também, da sua família, né? Está acontecendo, né? Você fez tudo que você precisava fazer com Deus, e tudo dá certo com Deus, amém? Então para de falar que você não tem tempo para orar. Para de falar que você não tem tempo para fazer aí um momento de devoção. Porque se você não buscar um dia na presença de Deus, você vai passar o seu dia e Deus não vai poder fazer parte do seu dia. Por isso que todo dia de manhã, a primeira coisa, por exemplo, eu falo, a gente tem que dar exemplo, né? Eu falo sempre aqui, o pessoal lá na empresa que eu trabalho, o diretor, meu diretor, todos os outros que trabalham lá, entra o horário de entrada às 9 horas da manhã, e eu levanto 5:30 da manhã, né? E 7:30 da manhã eu já estou no trabalho. Mas irmãos, né? Eu já coloquei Deus na minha vida, a igreja, todos os irmãos, a família. Porque quem faz o tempo somos nós. Quando você fala não tem tempo, você está mentindo para você mesmo. Então, nós temos que parar de achar que as coisas não são possíveis, porque a Bíblia diz o seguinte: muito vale em seus efeitos a oração de um justo. Vocês viram o testemunho da Ana aqui, não é? Não foi orado? Quantas orações? Lembra que eu falei para vocês esses dias atrás? Que Deus deu uma visão, que deu a Jacó, que tem uma escada, né? Celestial, colocada na nossa igreja, que os anjos estão subindo e descendo, levando as nossas orações para Deus. Olha, quantas orações nós oramos que não foram atendidas. E você tem buscado, tem colocado em oração? Então nós estamos falando o seguinte: a oração é o combustível que move o poder de Deus na sua vida. Deus não precisa
Deus não precisa de você, não precisa de mim para agir, mas Ele quer que nós façamos a nossa parte. A fé é super importante. Se você não busca, né? Salmo 91:11 diz que Deus dará ordem a seus anjos a nosso respeito. Então, quando nós oramos, Deus já chama os anjos e fala assim: ó, vai providenciar aí, né? Tá vendo lá o pedido do irmão lá na igreja da família, né? Já vamos providenciar. Então nós temos que entender que orar sem cessar é a base. Nós criamos aqui na nossa igreja um relógio de oração de 24 horas. E esse relógio está rodando. E eu creio que você, que se colocou no horário lá para orar, está orando. E muitas coisas estão acontecendo no reino espiritual porque nós estamos orando, amém? Então a oração corporativa é fundamental, né? Não somente a sua oração no seu particular com Deus. Então, aí você fala assim: pastor, mas eu tenho orado, o meu machado parece que não está afiado, né? As coisas não têm rendido na minha vida. Como é que faz? Calma, né? Não se aveste, né? Como diria lá no norte. Não se aveste não. Porque você lembra da queda da muralha de Jericó? Deus deu uma ordem. Falou assim: vocês vão rodear as muralhas de Jericó 6 vezes, bico calado, em silêncio. Então, eu fico imaginando aquele povo todo de Deus rodando em volta da muralha, e os pessoal lá tremendo lá dentro, falando assim: pronto, o povo de Deus chegou. Aí falou: mas eles não estão fazendo nada, né? Não vai acontecer nada, não é verdade? Começaram: ô seus bobões, né? O que vocês estão fazendo aí, né? Meu irmão, mas quando chegou na hora de Deus agir, Deus agiu. Na 7ª volta, né? Deus falou assim: agora faça o barulho que você puder fazer aí, é buzina, é grito, e aí as muralhas caíram. Então, vocês não se enganem que no silêncio da sua oração Deus está trabalhando, amém? No silêncio faz parte, né? No silêncio de Deus, na sua oração, Deus está trabalhando. Se você ler lá em Apocalipse 8:1, que o pastor Rodrigo citou aqui há 2 domingos atrás, a palavra diz que antes de abrir o 7º selo, aliás, quando abriu o 7º selo, os céus ficaram em silêncio aproximadamente meia hora. Tem hora que até o céu para, né? Mas assim, será que Deus para? Não. O seu silêncio, o silêncio de Deus, Deus está agindo em nosso favor. Deus está preparando. Coisas que você não recebeu ainda, é porque não é a hora que Deus está preparando. Então, você tem o tempo de colher. Calma, mas o que não pode acontecer é você parar de orar. Você parar de buscar. É você não acreditar mais. Aquele povo de Jericó estava assim já zoando com todo mundo do povo de Deus. Os bobões aí, né? Nós estávamos aqui com medo, olha lá, não tem nada na mão deles. Não tem nada, não tem arma, não tem nada. Irmãos, Deus age quando nós agimos na nossa parte. Por mais incrível que você possa achar que não vai acontecer nada, mas Zacarias 4:6, guarda essa palavra: não por força, não por violência, mas pelo Espírito. Deus quer testar a sua fé. Quem veio na vigília aqui? Não foram muitas pessoas. Muitos não puderam vir, mas muitos não estão acreditando no poder de Deus que está agindo naqueles que têm fé. E quem tem fé veio, buscou e tem recebido. E nós temos intercedido por muitas pessoas que talvez não têm fé, mas Deus às vezes age nessa pessoa para que ela acorde e veja o poder de Deus, que é o mesmo Deus que curou, que libertou, que ressuscitou. Amém? Deus não mudou, é o mesmo. Mas nós é que precisamos acreditar. Nós é que precisamos ter fé, né? Porque sem fé ninguém vai agradar a Deus. Então, quando o profeta Elias orou, o profeta Elias, irmãos, ele orou: vai
fazer uma seca aqui. E o rei Acabe falou: quem que é esse cara aí para falar alguma coisa, né? Ficou 3 anos sem chover. E quando o profeta Elias orou de novo, Deus mandou chuva. E Deus falou o seguinte: avisa lá que vai chover. E ele avisou. Mas que chuva é essa, né? O céu limpo, né? Não tinha uma nuvem. E ele falou para o moço dele: sobe lá no monte, olha lá para o lado do mar, para ver se tem alguma nuvem, porque Deus falou, vai chover. Eu vou fazer essa pergunta para você. Você acredita? Se Deus falou que vai chover, você acredita? Ou você tem duvidado? O profeta Elias, ele falou assim: sobe lá, moço, vai lá olhar, porque se Deus falou que vai chover, vai chover. E ele subiu uma vez. Profeta, não tem nada no horizonte. Às vezes, irmãos, quando você subiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você parou por quê? Deus não falou que ia chover? Na 7ª vez que o moço subiu lá, ele falou assim: profeta, né? Estou vendo lá em cima uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Era só isso que faltava. Elias falou assim: corre, negado, que vai chover, né? A chuva está aí. Que chuva? A chuva de Deus. Irmãos, é tudo uma questão de fé. Se você não tiver fé, a sua vida vai continuar, porque Deus, Ele tem testado. Quer saber o quanto você tem buscado. E eu creio que cada vez que nós oramos, né, depende também do quanto você crê, do quanto você busca, porque eu creio que Deus não precisa nada disso, mas suponha, né, lá no céu, vou derrubar uns feijãozinhos que estão escada aqui, né? Eu não sei quanto você tem orado para aquilo que você está querendo. Eu não sei, mães que têm falado pelo filho, eu não sei quanto que está o seu joelho. Tem mães querendo que o filho seja isso, seja aquilo. Aí você fala assim: dá licença, deixa eu ver seu joelho. Tem calo no seu joelho? Nem ajoelhar não está ajoelhando, né? Mães de joelho, filhos em pé. Já viram essa frase das Déboras? No movimento das Déboras: mãe de joelhos, filhos em pé. Então, se você não te dobra o joelho, você não busca, então louvo a Deus por aquelas mulheres e homens da nossa igreja que têm fé, que intercede. Nós temos aqui essa semana, eu fiquei grato, né, de conhecer uma irmã de fé que intercedeu, né, que Deus se mostrou, tocou no coração, e ela foi falar com uma pessoa que ela nunca tinha falado, né? E é uma pessoa que estava em depressão porque perdeu um filho já fazem 6 anos e a pessoa não saiu da depressão. E Deus colocou no coração dela, ela foi falar com a pessoa. É assim, irmãos, né? Nós temos que entender que tem orações que é para você, para sua casa, para sua família, para os seus propósitos, mas tem coisas que nós somos levantados pela cidade, pela nossa nação. Então nós temos que orar por todas as coisas. Por exemplo, tem pessoas que estão orando para casar, amém? Mas você também tem que orar para se manter casado, sabia? Porque o diabo, né, está aí rondando. Então, você tem que orar para emprego, você também tem que orar para se manter no emprego, né? Por quê? Quanto que nós queremos é o quanto que nós estamos orando. Se você ora pouco, eu lembro que o pastor Rodrigo deu testemunho de quando era criança, que ele pediu lá um brinquedo para a mãe dele, e a mãe dele: não, devolve lá, né? E ele foi lá com a cabeça baixa lá e devolveu o brinquedo. Aí trouxe lá: devolve lá. Aí depois ele chegou em casa e falou: mãe, você não me deu o brinquedo, né? Eu falei: você não queria, porque senão você tinha insistido, né? O quanto nós temos orado. Suponha que Deus tem uma medida de quanto você quer o que você está buscando. E a palavra do Senhor, né, ela fala lá, eu não sei onde eu marquei aqui, ela fala o seguinte: batei, como é que é? Pedi e vos será dado, buscai e achareis.
e batei, e a porta vos será aberta. Então, Deus está falando o seguinte, né? 1 João 5,14. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, se você estiver orando a vontade de Deus, que é abençoar a sua casa, abençoar essa cidade, abençoar as famílias, né? Que você seja próspero. O ser próspero não é ser, olha, vou ter uma mansão e vou sumir da igreja. Deus falou, não, você não. Eu quero você mais perto, porque eu te amo. Eu não quero você morrendo, caindo na mão do mundo, né? Então cada um Deus conhece, sabe que se der, o que ela vai fazer. Então Deus falou assim, se me pedir segundo a minha vontade, eu vos darei. Eu quero saber o seguinte, se depois dessa pregação você tem dúvida do poder de Deus. Se você tem dúvida do poder de Deus, tchau, você não vai receber. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a palavra aqui, acabamos de ler, 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos, que Deus está nos ouvindo. Amém? Você crê que Deus está nos ouvindo? Aquelas pessoas que vieram na vigília aqui, creram e muitos já receberam. Aqueles que estão orando com fé, crendo que Deus está nos ouvindo, pediram alguma coisa e sabe que vai receber. Se não recebeu ainda, está para chegar. Se você não tiver dúvidas, você vai receber. Agora, se você fizer igual aquela pessoa que falou assim, ó, se você disser aquele monte, né, lance-se ao mar, ele se lançará ao mar. Mas se você for aquela pessoa que no dia seguinte abriu a janela, o monte estava lá, eu tinha certeza que você estava aí. Ele não creu coisa nenhuma, não é verdade? Vou repetir. A palavra diz, se você tiver fé, você vai dizer ao monte, lance ao mar, e ele, pulará no mar. Mas, se você é aquela pessoa que abriu a janela no dia seguinte, primeira coisa, quero ver, eu tenho certeza que ele está lá, ele vai estar, porque você não creu coisa nenhuma. Se você não crê que Deus é o Deus do impossível, que Ele pode fazer coisa que você jamais imaginou, que Ele nos deu um garimpo riquíssimo, cheio de pepitas de ouro, que está na palavra, que basta nós garimparmos para encontrar as revelações que Deus tem buscado, tem nos dado. A palavra diz que, 1 João 5,14, esta é a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Irmãos, a nossa oração, aquilo que você tem pedido ao Senhor, que você tem orado, Deus tem chegado lá. Mas quando a palavra diz assim, sabendo que ele nos ouve, então vamos pedir. Sabendo que Deus está atento para ouvir o que nós estamos pedindo aqui, vamos pedir. Pedir segundo a sua vontade. Porque se você é aquela pessoa que orava para comprar um carro, Deus me dá um carro, ou me dá uma moto, né? E Deus falou assim, tá, deu a moto. Aí ele sumiu, nunca mais voltou na igreja, porque agora ele vai passear de moto todo final de semana, não tem mais tempo para vir ao culto, né? Não é a vontade de Deus que você suma da sua presença, porque você vai ficar exposto ao inimigo, ao ladrão que quer nos roubar, matar e destruir. Mas se você orar a vontade de Deus, agora, o que está escrito lá na Bíblia em Tiago 5,13? Olha que lindo aqui. Deus está falando o quê? Tiago 5,13. Ei, se alguém entre vós está aflito, ore. Se alguém está contente, cante louvores. Algum de vós está doente? Chame o presbítero da igreja, para que esse ore sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, será perdoado. Irmãos, Tiago está falando, se tem alguém aflito, ore. Se as coisas não estão andando, né, você está
patinando, afine o seu machado, afie o seu machado. Comunhão com Deus. E quando eu falo em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, quantos daqui já perceberam que todo domingo, antes de encerrar o culto, eu convido vocês a afiar o seu machado? Ninguém percebeu? Como é que é a bênção apostólica? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a rica consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém? É isso que Deus está trazendo a mensagem hoje, que eu falo todos os domingos, que nós falamos como, né, direção de Deus. Afine seu machado, afie seu machado. Então, isso aqui, irmãos, Deus tem nos chamado para confiar nele, buscar comunhão com ele. Os tempos difíceis estão aí. 2017 pode ser mais difícil ainda, mas nós temos o Espírito Santo que nos guia, que nos dá sabedoria. Nós temos um Deus que dá ordem aos seus anjos. E aí, para nós encerrarmos, né? Se você abrir lá em Apocalipse 8, né? Que nós estávamos vendo, ele fala o seguinte, né? Foi a preparação para a abertura para o 7º selo, que era quando começaria então a tocar as trombetas e haveria aqueles flagelos, né? Então, Apocalipse, no último livro da Bíblia, lá no final, diz que quando abriu o selo, houve um silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, vi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dados as 7 trombetas. Veio um outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com todas as orações dos santos. Então, irmãos, vamos lá. As nossas orações, né? As orações chega ali é colocado diante do altar de Deus. Esse outro anjo aqui não é outro senão o sumo sacerdote, o nosso Senhor, que pegou, né, todas as nossas orações dos santos e foi oferecido ali no altar, juntamente com muito incenso. Então, primeira coisa que Deus está falando para nós: você faça a sua oração, as suas orações vão subir lá, os anjos do Senhor vão apresentar no altar de Deus, mas a primeira coisa que nós estamos falando é o poder da oração coletiva. Além da oração que você faz na sua família, a oração, né, de que eu falei, de você colocar os seus propósitos, primeiro Deus na sua vida, para não deixar Deus fora. A oração coletiva, irmãos, lembra do relógio de oração da nossa igreja? Eu convido você que ainda não está a se oferecer a orar. Por quê? A oração de todos os santos fez uma grande diferença. Deus não agiu enquanto não fosse apreciado todas as orações dos santos. Então, ali nós estamos falando 2 coisas que você tem que entender. Primeiro, o poder da oração coletiva. Nossa igreja está orando, e a igreja que não ora não caminha. E nós temos visto muitos pedidos aceitos, muitas vidas sendo salvas para Jesus. Nós temos visto milagres acontecendo, porque a igreja está orando. E você é a nossa igreja, você é a igreja de Cristo. Você está convidado a participar desse relógio de oração e continuar orando. E segunda coisa, a oração coletiva então foi colocada ali no altar. E a oração que Deus ouve é a oração que vem do altar. O seu altar. Não é o altar aqui da igreja, que está no seu coração. Você tem que armar o altar de Deus no teu coração. A oração tem que vir aquilo que está realmente deixando você aflito. Aquilo que está, você falou assim: olha, Senhor, eu estou indignado com essa situação. Se é uma situação de pecado que você está vendo na sua família, você tem que falar: Senhor, eu estou indignado.
E eu quero, Pai, que o Senhor me dê força, dê sabedoria, me dá direção, me coloca anjos, me faça. Eu não admito que haja pecado na minha vida, na minha família. Se tem pessoa na sua casa ainda que não está salva, ore por ele, interceda por ele, interceda por aquilo que Deus tem colocado no seu coração, tá? Não é assim uma coisa, olha, o pastor pediu para orar, eu vou orar. Não, ajoelhe-se, né? Deixa o Espírito Santo trazer desconforto. A irmã que nós conversamos essa semana, ela ficou inconformada de uma pessoa que era da igreja, está há 6 anos, porque quando ela soube que a pessoa estava oprimida, ela, poxa vida, ela perdeu o filho, né? Mas quando ela soube que o filho morreu faz 6 anos, e a pessoa está vivendo um luto há 6 anos, ali já é a opressão do maligno, precisa de libertação. E ela trouxe, e nós já oramos, né? E quero que você também, né, entre em comunhão com o Senhor. O Senhor vai cuidar, vai ficar muito alegre quando você começar a buscar, porque você vai assim, Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo, então eu vou pedir, porque a palavra do Senhor diz lá, 1 João, que sabendo que o Senhor ouve, 1 João 5,14, então o Senhor ouve a minha oração, a palavra diz. E lá na igreja também foi testemunhado, Senhor Deus, a visão de Deus ouvindo as nossas orações. E que a oração coletiva tem um poder maior ainda, porque nós estamos como igreja orando pelas nossas famílias, pela nossa liderança, pelos enfermos, pelos desempregados. Também nós estamos orando pela nossa cidade, pelo nosso país. Que o Senhor passe limpo de vez. Que nós possamos ter um governo que olhe a necessidade de cada um que tem às vezes ficado desamparado. Quando você começa a pensar no outro, você está cumprindo aquilo que é o grande mandamento de Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Então você não está olhando só a você, você está olhando para assim, Senhor, a nossa igreja está inconformada, e eu como igreja de Cristo, e eu oro para que o Senhor haja, coloca anjos, né? Entra com as tuas providências, e creia, irmão, não é, fala assim, eu vou orar hoje, acabou, não, é orar sem cessar. Lembrar que quando Jesus estava para subir ali a cruz, ele foi lá no Getsemane, convidou os discípulos a orar com ele. Quando ele chegou lá, ele viu lá os discípulos orando, dormindo, e falou assim, vocês não foram capazes de orar nem uma hora? Nem uma hora? Eu não vou perguntar quanto tempo você tem orado, mas quanto mais você orar, quanto mais você perceber que Deus está ouvindo o seu pedido, que Deus está tomando providência, você vai pegar um gosto tão grande de estar orando, porque você quer ver a mão de Deus agindo, que você não vai parar de orar, amém? E orar sem cessar, irmãos, não é ficar o dia inteiro de joelhos. Eu saio de casa, eu oro, né? Eu saio de casa, eu estou com o Senhor no coração, eu estou no trabalho, eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou vendo situações, não é plena comunhão. Você é o representante do Senhor aqui na terra, então creia que a sua intercessão é poderosa, porque muito vale em seus efeitos a oração de um justo, amém? Quer ficar em pé? Vamos agradecer ao Senhor. E para finalizar aqui, né? A palavra do Senhor diz que o outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima o incenso e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações do povo de Deus e oferecê-la no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso, encheu com o fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Deus vai mover céus e terra para abençoar a sua igreja. Então creia, feche seus olhos, Senhor.